Você que abriu a sua Bíblia no livro de Juízes, deixa aberto no capítulo 2. Quando você encontrar, você para um segundinho e busca Deus em oração comigo. Poderoso Deus, louvado seja o teu nome por esta igreja, louvado seja o teu nome por essa construção. Mas, Senhor, nós queremos que nesse momento o Senhor use a tua palavra, através do Espírito Santo, que o Senhor construa no nosso coração um povo santo e um povo desejoso de te seguir fielmente e de te servir fielmente. Amém. Falemos a tua palavra agora. O Senhor nos dê compreensão daquilo que vamos estudar. Falemos a tua palavra. Que o Senhor nos mostre aquilo que precisamos crescer espiritualmente para vivermos de acordo com a tua vontade. Amém. Nos entregamos em tuas mãos. Ilumina nossa mente. Oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes recebeu esse nome justamente porque o livro trata de pessoas que governaram o povo de Deus no período seguinte à morte de Josué. Se você depois abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no verso 18, você vai perceber que Moisés, antes de morrer, já deixou determinado como seria o governo do povo depois desse período. Então, o governo por juízes já havia sido determinado por Moisés, orientado por Moisés. Deuteronômio 16, verso 18. O livro de Juízes conta a história de uma sequência de homens que se levantaram para comandar o povo de Deus após a morte de Josué, o grande líder. Não se sabe, não se pode afirmar categoricamente quem foi o escritor do livro de Juízes, mas a tradição judaica, os ensinos judaicos mostram que esse livro provavelmente foi escrito por Samuel. E há grandes indícios que foi ele o escritor. O livro de Juízes cobre o período de 1400 a 1050 antes de Cristo e mostra justamente, como eu disse, o período seguinte à morte de Josué. O livro de Juízes apresenta algumas verdades importantes. O livro de Juízes mostra que vitórias só vem de Deus e que influências podem nos afastar do caminho do Senhor. E mostra também o livro de Juízes alguns fatos interessantes a respeito da conquista de Canaã. No capítulo 2, a partir do versículo 12, não sei quantos de vocês estão fazendo aquele projeto da igreja Reavivados por sua palavra. Tem alguém que está fazendo? Vários estão lendo um capítulo da Bíblia por dia, é o plano da igreja, Reavivados por sua palavra. Um capítulo por dia. Na próxima conferência geral teremos lido a Bíblia toda. Atualmente estamos no livro de Samuel. Mas quando eu estava lendo esse livro de Juízes, nesse projeto, o verso 12 e o verso 13 de Juízes, capítulo 2, me chamaram a atenção. Leia comigo. Juízes 2, versículo 12 e versículo 13. Deixaram o Senhor de seus pais, que os tirara do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor. O verso 13: porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Quando eu li esse texto, me chamou a atenção. Esse texto está falando de que povo? Do povo de Deus, do povo de Israel. E o versículo 12 diz que eles deixaram a quem? O Senhor. Deixaram o Senhor e começaram a servir a outros deuses. Mas espera aí, nós estamos no livro de Juízes. O livro de Josué
narra a história, que é o livro anterior, narra a história da conquista de Canaã, do início da conquista de Canaã, sob a liderança de Josué. Eles passaram o Rio Jordão, venceram Jericó, venceram Ai, venceram outras cidades, começaram a conquistar a parte sul de Canaã. Deus dava vitória para eles, e agora vem o livro seguinte. E no livro seguinte, no segundo capítulo, nós vemos o povo fazendo o quê? Deixando o Senhor, pode colocar ali, deixando o Senhor, adorando outros deuses, especialmente a Bíblia menciona no versículo 13, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eu parei e resolvi fazer uma pesquisa nisso daqui, porque me chamou a atenção quando eu li. Eles pararam e começaram a adorar Baal e Astarote. Normalmente, você encontra várias vezes na Bíblia a expressão Balaíns. Balaíns é plural de Baal. Baal normalmente é utilizado como um nome genérico para divindades pagãs. Então, quando a Bíblia está falando Baal, geralmente ela está dizendo divindades pagãs. E parece Baal de várias formas na Bíblia. Na mitologia cananita, nesse momento da história bíblica, na mitologia cananita, Baal, esse Deus aqui, era conhecido como... Era conhecido como um Deus que se opunha ao Deus Mó, o Deus da morte. Baal, na mitologia cananita, nesse período, era conhecido como o Deus da fertilidade agrícola. Era ele, segundo os cananeus, os habitantes de Canaã, segundo os cananeus, era ele responsável pelo sucesso da agricultura. Tanto que você vê aqui na mão de Baal uma planta. Sucesso para os cananeus era vinculado a Baal, o Deus da prosperidade agrícola. E no versículo 13 fala que o povo de Deus passou a servir a Baal e a servir a Astarote. Astarote é uma deusa feminina, também genérico. Normalmente quando aparece Astarote na Bíblia está falando de deusas femininas. Especificamente a Astarote, essa deusa, era conhecida como deusa da fecundidade e deusa da sexualidade. E essa deusa, interessante, era através dela que eles acreditavam que vinha a fertilidade. O povo de Israel deixou de adorar a Deus e começou a adorar um Deus que supostamente é o que dava sucesso na agricultura, e há uma outra deusa que supostamente, segundo os cananeus, é que dava prosperidade na questão de fertilidade e sexualidade. Como é que o povo de Israel chegou a esse ponto? E eu fui pesquisar, relembrar alguns detalhes sobre esses deuses. Se você observar, muitas vezes a Baal eram feitos sacrifícios. Vocês conseguem enxergar algo aqui nessa imagem? Um bebê, uma criança. A adoração ao Deus Baal e também a Astarote, mas principalmente a Baal, muitas vezes envolvia sacrifícios humanos. Gostei do garoto aí. Sacrifícios humanos. Agora você para e pensa, o povo de Deus tirado do Egito, liderado por Moisés, liderado por Josué, estabelecido em Canaã, Deus ia conquistando coisas para eles, nesse momento da história, que estava adorando um Deus e oferecendo até mesmo o quê? Crianças. Você consegue imaginar o povo de Deus fazendo isso? Mas eles fizeram. O povo de Israel fez isso. Sacrifícios humanos em homenagem ao Deus Baal. Crianças do povo de Deus foram também sacrificadas em homenagem a Baal, em homenagem a Astarote, que era a deusa da fertilidade. Por isso que ela parece meio sem roupa. Vou até tirar essa imagem aqui. Mas veja que ponto o povo de Israel chegou. Eu pergunto para vocês, eles estavam no mau momento da vida deles como povo de Deus, sim ou não? Respondam, porque senão eu saio 1 da tarde daqui. Eles estavam distantes de Deus, sim ou não?
Sim, distante de Deus. E isso me incomodou quando eu li esse trecho da Bíblia. Eu falei, mas como eles chegaram a esse ponto, nesse momento da história? E aí eu comecei a voltar. Não, eu quero entender, relembrar o que aconteceu para eles chegarem a esse ponto. E veja o que eu descobri. Volta um pouquinho, poucas páginas da sua Bíblia. Volta uma página, provavelmente do lado esquerdo da sua Bíblia você já vai enxergar o livro de Josué. O último capítulo de Josué, capítulo 24. É um capítulo onde Josué se despede do povo. Capítulo 24, versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. 24, verso 1 de Josué. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Olha as instruções de Josué antes de morrer. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estão na além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vejam a resposta do povo. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito. O verso 17, a Bíblia continua, porque o Senhor é nosso Deus, é quem fez subir. Verso 19, então Josué disse ao povo, não podereis servir a Deus, porquanto Deus é santo, Deus zeloso, quem não perdoará a vossa transgressão e os vossos pecados? Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Agora vem o verso 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Quantas páginas da Bíblia nós voltamos? Uma. O período que nós estamos lendo aqui não é muito distante, poucos anos antes do período que nós lemos ali na frente. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O povo agora está prometendo o que na nossa leitura? Ser fiel. Anos, pouco tempo depois, o povo estava adorando quem? Baal e Astarote. Prometeram servir a Deus. Pouco tempo depois estavam adorando Baal e Astarote. O que aconteceu no meio do caminho? Entre a promessa de servir e a adoração a Baal e Astarote, o que aconteceu no meio do caminho? Por que eles mudaram? Porque prometeram servir a Deus, mas não estavam servindo. Essa foi a pergunta que eu fiz. Você está fazendo essa pergunta para você mesmo? O que aconteceu? Talvez você esteja pensando, mostra logo, pastor. Eu já vou mostrar o que aconteceu. Capítulo 1 de Juízes. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus e pelejar com eles? Capítulo 1 mostra o povo, depois da morte de Josué, os filhos de Israel fazendo o quê? Respondam para mim. Não escutei. Consultando? Pastor, você está me deixando confuso. Eles fizeram uma promessa no último de Josué, último capítulo de Josué. Eles fizeram uma promessa. No primeiro capítulo de Juízes, eles começaram bem ou mal? Bem, começaram consultando ao Senhor. Para que eles estavam consultando ao Senhor? Sabe por quê? Como eu disse, Josué começou a conquista pelo sul. Eles precisavam conquistar o resto do território. Se você ler o livro de Josué, você vai ver que Josué conquistou uma parte do povo, dividiu a herança entre as tribos e disse, olha, agora vocês têm que terminar a conquista.
E agora o capítulo 1 de Juízes mostra o início desse processo. E eles começaram fazendo o quê? Consultaram o Senhor. Começaram bem. Fizeram a promessa de ser fiel. Começaram consultando ao Senhor. Até aí tudo bem. Por que eles consultaram o Senhor? Porque eles queriam uma direção de Deus. Você consegue enxergar um povo querendo a direção de Deus? Você consegue enxergar um povo que tinha uma missão. A missão era conquistar a terra. Você também tem uma missão. Eu tenho uma missão. Eles tinham uma missão. E a missão era continuar conquistando a terra. E no capítulo 1 eles começam bem, consultando ao Senhor. Verso 2 diz assim: respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. Eis que nas tuas mãos entreguei a terra. Quem subiria primeiro? Judá. Por que Judá? Os estudiosos desta parte da Bíblia acreditam que Judá foi escolhida por Deus, provavelmente por ser a maior tribo. Então a maior, quem sabe, deveria servir de exemplo para as outras, partindo para a luta primeiro, sob a liderança de Deus. Essa tribo também tinha um personagem importantíssimo dentro dela. Sabe quem estava aí ainda? Caleb, um daqueles espias que tinham sido corajosos. Então provavelmente essa tribo foi escolhida primeira por causa desses motivos. Ela tinha que avançar primeiro. E se você continuar lendo, você vai ver que ela avançou. E eles começaram a conquistar. Mas você reparou um detalhe bonito no verso 2? O verso 2 tem uma promessa de Deus. Onde está a promessa? Está numa palavra: entreguei. Deus estava prometendo vitórias para eles? Sim ou não? Sim. Deus estava prometendo vitória. Pastor, até aí está tudo certo. Eu já estou no capítulo 1, até aí está tudo certo. Eles começaram orando, Deus fez promessa para eles. E se vocês lerem o capítulo 1, vocês vão ver que eles começaram vencendo os povos que estavam ali. Faço novamente a pergunta: o que aconteceu entre o capítulo 1, que eles começaram bem, e o capítulo 2, que eles estavam adorando Baal e Astarote? Eu vou revelar um segredo para vocês agora. Nós vamos ver uma sequência de versos e vocês vão me responder qual é o segredo. Por que eles começaram tão bem e agora no capítulo 2 eles estavam numa péssima situação? Leiam comigo o capítulo 1, versículo 19. Esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Verso 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Verso 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Bet-Sean era uma cidade que era centro de culto a deuses pagãos. É um centro de adoração. Verso 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Verso 29. Efraim não expulsou os cananeus. Verso 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Verso 31. Asser não expulsou os habitantes de Arco, nem os de Sidom. Verso 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Pergunto para vocês, qual é a expressão que se repetiu constantemente nesses versos? Não expulsou. Não expulsou. Não expulsou. Não expulsou. Não expulsou. Várias vezes a Bíblia mostra. Não expulsou. Agora junta toda a história que eu estou contando até agora. Pense o seguinte: primeiro passo, Deus chamou Josué e disse: Josué, você vai descansar. Josué chamou o povo e disse: povo, se consagrem a Deus, porque Ele é que deu vitória para vocês. O povo olhou para Josué e disse assim: ok, nós vamos servir fielmente a Deus. Josué morre. Passo seguinte, com a morte de Josué, eles se reuniram e falaram assim: vamos buscar o Senhor. Começaram bem, buscando, orando, buscando o Senhor. Passo importante, começaram bem, mas no meio do caminho eles fizeram uma coisa que desaprovou a Deus e trouxeram terríveis consequências
a vida pessoal deles e a missão que eles tinham de conquistar Canaã. Eles não expulsaram. Você vê? Dá uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 20. Abre a sua Bíblia. Deixe os Juízes aberto, mas vá para Deuteronômio capítulo 20. Depois eu vou te mostrar um verso triste. Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, olha o que Deus tinha dito. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Verso 14. Verso 16. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Verso 17. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Qual era a ordem de Deus? Entrar e fazer o quê? Destruir. Entrar e destruir. Entrar e acabar com o mal de uma vez por todas. Deus olhou para eles, presta atenção que agora você vai entender o que essa história toda tem a ver com a sua e com a minha vida hoje. Deus olhou para eles e disse: olha, eu quero vocês em primeiro lugar fiéis. Deus olhou para eles e disse: eu quero vocês em segundo lugar cumprindo uma missão. E para isso, quando vocês entrarem em Canaã, vocês têm que fazer uma coisa: destruam tudo, destruam os povos, porque se vocês deixarem o mal no meio de vocês, vocês vão se corromper. Destruam tudo. Volta para Juízes agora. Juízes, no capítulo 2. No capítulo 1 nós encontramos a Bíblia repetindo a expressão: não expulsaram. Eles cumpriram o que Deus tinha mandado? Não. Eles deixaram o mal no meio deles? Deixaram. Queridos, nós estamos começando um novo ano. Agora eu quero que você pense, porque isso tem a ver com a sua vida. Nós estamos começando um novo ano. Como é que você vai começar esse ano? Novinho em folha. Você vai começar deixando o mal dentro da sua vida de novo. Você vai começar 2013. O mundo não acabou ainda, mas você vai começar 2013 deixando o mal no meio da sua família novamente. Olha para 2012. Agora olha para 2013. Você já tirou todo o mal que existia na sua vida. Você já retirou todo o mal que existia na sua família. Queridos, como nós temos perdido a nossa família, a nossa salvação e os nossos filhos, porque nós temos deixado o mal ficar no nosso meio. Pare e pense um pouquinho. Pais, homens, você é o líder espiritual da sua casa. Você tem eliminado o mal da sua casa. Você é o líder espiritual da sua família. Hoje, 2013, dia 5, você pode olhar e dizer: eu estou cumprindo a ordem do Senhor e tirando com amor, carinho e cuidado todo o mal de dentro da minha casa, da minha família. Querida mãe, eu pergunto para você hoje: você tem retirado o mal de dentro da sua vida e de dentro do seu lar? Queridos, Deus mandou que o povo retirasse o mal e se consagrasse. Deus pede o mesmo para nós esse ano. O mundo não acabou, mas poderia ter acabado. E seria melhor se tivesse acabado. Nós estaríamos no céu. O mal e o sofrimento desse mundo teria acabado, mas o mundo não acabou ainda. E eu quero te perguntar nessa manhã: você esse ano já fez um compromisso com Deus? Querido jovem, eu pergunto para você também: você tem deixado o mal na sua vida? Você sabe que o mal, o inimigo de Deus, é astuto, né? Ele vai colocando às vezes em pequenas coisinhas, uma sementinha aqui, uma sementinha ali,
às vezes é uma música, às vezes é um programa, às vezes é uma atitude, às vezes é um ato, às vezes é um pensamento, mas a gente vai deixando que aquilo vai fazendo parte da nossa vida, e esse mal pode crescer e pode nos destruir e destruir a nossa família. Queridos, nesse primeiro sábado eu começo fazendo um apelo para vocês, que é um apelo para mim também. Nós temos tirado o mal. Deus mandou para o povo destruir, tirar o mal no meio deles. Você tem feito isso? Será que a gente tem brincado com o mal, brincado com o pecado na nossa vida? Terminou o ano, o mundo não acabou, começou um outro ano, nós estamos do mesmo jeito como nós estávamos no ano passado. O mal continua na nossa vida, o mal continua na nossa casa, não há culto do lar, não há oração, não há estudo da Bíblia, não há estudo da lição, não há religião para os filhos, a nossa casa anda de qualquer jeito como estava antes, ou nós já começamos o ano consagrando a nossa vida e a nossa família a Deus? Queridos, Deus pediu para eles se retirarem do mal. Agora eu vou mostrar alguns versos tristes da Bíblia para vocês. Vocês já entenderam a história? Como é que o povo de Israel chegou a esse ponto? Vocês acham que foi de um dia para o outro que o povo de Israel acordou e falou assim: hoje está meio nublado, então vamos sacrificar crianças e adorar Baal. O tempo está feio, então vamos matar crianças. Vocês acham que eles estavam fiéis no dia e no dia seguinte, do nada, eles já começaram a adorar Baal? Não. Isso foi o quê? Gradual, paulatino. Eles chegaram nesse ponto. Sabe por que chegaram nesse ponto? Porque permitiram que o mal continuasse no meio deles. Agora eu quero mostrar um verso triste para vocês. Quando eu li esse verso, eu falei: que verso triste daqui. Pastor, você vai mostrar esse verso para nós no começo do ano? Vou. Olha a sua Bíblia. Juízes capítulo 2. Versículo 7. Vou mostrar 2 versos tristes, talvez 3. Olha o verso 7. Serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Enquanto Josué estava vivo, ele serviu. Liderança. Pai, você é o líder da sua casa. E todos os dias dos anciãos também tinham líderes fiéis, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Agora veja o verso 8. Faleceu Josué, servo do Senhor, filho de Nun, com a idade de 110 anos. Agora veja que verso triste. O verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração. Essa geração de quem? Dos filhos. E outra geração se levantou, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baals. Queridos, se levantou. Eu sou pai também, minha filha tem 2 anos e 7 meses, está aí também. 2013 projeta mais um, até que gradualmente eu alcance 18 lá. Eu tenho uma filha, e quando eu li esse texto me chamou a atenção. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. A minha pergunta para você nessa manhã é: por que eles não conheciam? Não passaram os filhos. Talvez aqueles pais cometeram 2 grandes erros que muitas vezes nós cometemos também em 2012 e 2013. Negligência com as coisas espirituais. Nós vamos levando para a barriga. Tem culto, se dá para ter culto na casa a gente faz, se não dá, não faz também. Você sai realmente para trabalhar todos os dias, para ser fiel a um homem desta terra. Você acorda com a sua família todos os dias, para ser fiel ao maior de todos os seres do universo. Existe culto na sua casa, existe oração na sua casa. Eu estou insistindo nessa questão para chegar numa outra questão. Primeiro,
deixar o mal no meio deles. Queridos, 2013 precisa ser diferente. Nós não podemos deixar o mal no nosso mundo. Na nossa vida pessoal e na nossa família. Se chegou o momento de consagrar a nossa vida e a família a Deus, é agora. Eu quero dizer uma coisa para aqueles que são pais. Pode ser que você negligencie a espiritualidade na sua casa. E pode ser que no futuro os teus filhos ainda sejam fiéis. Porque o nosso Deus é poderoso, Ele tem vários meios de agir. Mas, queridos, é mais fácil isso acontecer ou os nossos filhos no futuro se perderem? Queridos, é o momento de consagrarmos a nossa vida a Deus, pessoal e familiar. Agora tenho uma pergunta para vocês, que eu vou chegar na última parte dessa mensagem. Israel, além de se corromper, além de corromper toda uma geração, Israel nesse momento aqui deixou de fazer uma coisa muito importante: cumprir a missão que Deus tinha dado a eles. Qual era a missão? Conquistar, responda que está acabando. Conquistar e destruir tudo. Canaã. Essa era a missão deles. Mas como eu vou cumprir uma missão se eu estou estourado espiritualmente? Como eu vou conquistar alguma coisa? Como eu vou fazer algo para Deus? Como Deus vai poder fazer milagres na minha vida, no campo de batalha, se eu não estou indo até lá? E por que eu não estou indo até lá? Porque eu estou estourado espiritualmente. Como é que eu vou cumprir a missão se eu não me consagro a Deus? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui está uma equipe missionária cheia de sonhos. Eu fiquei escutando o Aniel falar, já quase estou pensando em carregar ele para Florianópolis, para ser meu líder de ministério pessoal lá em Florianópolis. E escutando os sonhos deles, os projetos, o que eles querem fazer, o que eles querem atingir, tudo isso é bonito, mas só vai ter sucesso se tiver gente de quem? Da igreja. Eles podem fazer o projeto que for. Esse ano eu fiz um monte de projeto. Pode fazer o projeto que for. Eles podem inventar o que eles quiserem. Pode se pendurar aqui. Pode fazer de tudo que eles quiserem. Mas se você não pegar junto com eles essa missão, eu quero dizer, provavelmente vocês vão ter muitas dificuldades e não vai dar certo como vocês gostariam. Mas eu pergunto para vocês, você tem vontade de servir a Deus? E quando eu estou falando de servir a Deus, agora eu estou falando de missão mesmo. A sua missão não é conquistar Canaã aqui na terra. Essa não é a sua missão. A sua missão é salvar pessoas para Canaã celestial. Você tem vontade de cumprir essa missão? Se você está respondendo não tenho vontade, eu vou te dizer por quê. Sabe o que está acontecendo? Morte espiritual. Pode ser que o mal esteja tão grande na sua vida e na vida da sua família, que você, apesar de estar numa igreja hoje, você pode estar morto espiritualmente. Sabe por que Israel não cumpriu a missão? Porque estava morto espiritualmente. Por isso que eles foram adorar Baal. Morto. Deixaram o mal, corromperam a si mesmo, corromperam a família. Como cumprir uma missão assim? E eu pergunto para você, você está consagrando a sua vida a Deus? Você... Deixa a boca aqui. Você... Tá bom, já vou acabar. Você se propôs esse ano. Você se propôs esse ano a consagrar a sua vida a Deus e a consagrar a sua família a Deus? Será que você esse ano já pensou assim? Olha, 2012 eu poderia ter feito mais para a minha igreja, mas não fiz. Mas 2013 eu vou fazer. Eu não vou ser inerte mais, eu vou sair do banco, eu vou oferecer minha ajuda, eu vou trabalhar junto com o pessoal da igreja, se eu gosto de diaconismo, eu vou me meter junto com a diaconismo, se eu gosto da parte de jovens, eu vou ajudar os jovens, se eu gosto da parte de música, eu vou me envolver com a igreja. Esse ano vai ser diferente.
Ou será que esse ano você já começou o ano pensando assim, vou ficar quietinho no meu canto, para que ninguém me perceba, para que ninguém peça minha ajuda, eu quero umas férias, eu quero descansar um pouco. Coisa boa, né? Eu quero descansar, boa para o inimigo, né? Eu quero descansar um pouco no banco estofado desta linda igreja e apreciar tudo o que vai acontecer como espetáculo. Será que você começou esse ano com esse sentimento? Eu venho, nesse momento, desafiar você. Agora eu queria tocar um pouco o seu coração. Eu falei um pouco para a tua razão. Agora eu quero falar um pouco ao seu coração. Deus precisa, em primeiro lugar, que você se consagre a Ele. Deus precisa, em segundo lugar, que você consagre a sua família. E Deus precisa, esse precisa entre aspas, é claro, Deus precisa, em terceiro lugar, que você se consagre para uma missão. Nós temos que nos unir para uma missão. Jesus Cristo precisa voltar. Mas como eu vou para a missão se eu estou perdido ou a minha família está perdida? Consagre a sua vida a Deus esse ano e se prepare para a missão que Deus deu para você. Você sabe que existem coisas bonitas nesse mundo acontecendo através de pessoas que se consagraram para uma missão. Eu estava lendo algumas coisas, esbarrei uma informação, depois fui pesquisar na internet. Existia ou existe uma região em São Paulo chamada Cracolândia. Existe, mas a polícia bateu lá e aí eles foram para outro lugar, eles estão meio vagueando agora. E essa região tinha, Cracolândia, é óbvio, tinha centenas de usuários de drogas. E é interessante, eles ficam lá, vivendo na rua. Não sei quantos já viram ao vivo isso, mas eu sou de São Paulo e eu sei como é que é. Eles viviam assim na rua, jogados, crianças no meio, dormindo na rua, lá abandonados, escravos do crack. Mas teve um grupo de pessoas de uma igreja que resolveu fazer alguma coisa. E eles resolveram crescer primeiro espiritualmente e depois cumprir a missão que Deus deu a eles. Sabe o que eles fizeram? Na Cracolândia, eles abriram uma porta e chamaram aquela porta, a igrejinha deles, de Cristolândia. Se tem Cracolândia, então eles foram lá e criaram a Cristolândia. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram, estão fazendo ainda, ajudar essas pessoas da rua. Eles têm a parte de culto. Além da parte de culto, eles dão alimentação para muitas pessoas. Aqui, ó, um voluntário carregando. Eles têm lugares para as pessoas tomarem banho. Tá aqui, ó, esse hoje é voluntário, mas antes ele era usuário de crack. Ele ainda está em processo de recuperação. E ele está aqui abraçando a família que foi visitá-lo naquele local. Porque ele ainda está em recuperação. Eles resolveram fazer alguma coisa. Primeiro, espiritualmente, depois pela missão que Jesus deu. Olha o grupo de voluntários envolvidos no trabalho de resgatar essas pessoas. E muitos, eu assisti já algumas reportagens, muitos conseguem abandonar o crack e eles se organizaram de tal forma para colocar esses que conseguiram abandonar a droga nas universidades. Alguns já estudaram, já se formaram, já são profissionais, já se recuperaram como ser humano, reestruturaram a família e estão ajudando outros. E muitos deles também são batizados e salvos por reino de Deus. Pessoas que resolveram se consagrar e cumprir a missão. Você sabe que eu vi uma estatística uma vez, um evangelista da associação, por exemplo, uma média, não é um número exato, mas uma média, ele alcança por mês em torno de 100 pessoas. 100 pessoas no mês, um evangelista, com toda a equipe de obreiros que trabalham junto com eles, em média. Vocês acham 100 pessoas muita ou pouca gente? Vocês estão em clima de férias ainda não?
Muita gente, não é? É um bom número até. E se esse evangelista trabalha um ano e ele tem esse sucesso por mês, no final daquele ano, quantas pessoas ele vai ter alcançado com a equipe dele? 1.200 pessoas. Mas eu vi uma coisa que eu tive que pegar a calculadora e calcular tudo. E perguntar para minha esposa, que era professora de matemática, se estava certo. Em 20 anos, essa parte aqui está certa. Em 20 anos, esse homem trabalhando alcançará quantas pessoas? 24 mil. É um bom grupo, não é? É um bom grupo. Agora dá uma olhada nisso daqui. Se você se consagrar a Deus, consagrar a sua família a Deus, se consagrar para a missão, e se no ano de 2013 você decidir, não, 2013 não vai acabar, eu vou segurar os relógios, vou segurar os fogos, não vai acabar enquanto eu não salvar alguém. Se você se propor a salvar apenas uma pessoa em 2013, só uma, olha o que poderá acontecer. Uma pessoa, o processo é mais lento. Você ganha uma pessoa só esse ano. E treina essa uma pessoa. Você conquista uma pessoa para Jesus e você ensina ela a salvar outras pessoas. Eu achei interessante que o Carlos recebeu o estudo bíblico do pastor Edson, que era o diretor do CARD. O Carlos depois da Luana também, né? Eles aceitaram a Jesus e a partir deles eles começaram a estudar a Bíblia com amigos, certo? Que é o Anderson, levanta a mão, Anderson. O Anderson, que é o ancião da igreja hoje, começou a estudar a Bíblia com eles, que eram recém-batizados na igreja. Carlos, você lembra quanto tempo mais ou menos você tinha na igreja quando você começou a ensinar a Bíblia para o Anderson? 7, 8 meses. 7, 8 meses. Era um bebê espiritual? Era. Aí tem cara de bebê, esse garoto não fica velho, porque ele bebe formol só. Mas olha, ele, em 7 meses de igreja, começou a ensinar com a amigo dele. E o Anderson está na igreja hoje. E é ancião da igreja hoje. Agora pensa nisso daqui. Se uma pessoa ganha uma outra pessoa e treina essa pessoa para Jesus, no final do ano existem quantos discípulos? 2. No final do ano, 2 discípulos. Você e mais um. Se no ano seguinte você vai e ensina mais uma pessoa e o teu amigo ensina mais uma pessoa nos mesmos 20 anos, sabe quantas pessoas terão se agregado a essa igreja? Essa eu tive que fazer a conta, refazer a conta. O crescimento de outra forma, geométrico. Após 20 anos, sabe quantas pessoas seriam? 1.048.576 pessoas. Pergunta, é impressionante, não é? Pode fazer a conta se você quiser depois de casa. Por que nós não crescemos assim? Estamos deixando mal na nossa vida? Estamos mortos espiritualmente? Família morta espiritualmente? E a missão morta no nosso coração. Queridos, esse homem aqui, o evangelista, para alcançar o mesmo número, o evangelista demoraria 873 anos. Já teria morrido e não teria alcançado o mesmo número. Esse homem aqui foi um dos maiores missionários da igreja adventista. O nome dele é John Mendes. Ele tinha uma capacidade mental tremenda. Acredita-se, ele trabalhou bastante a história do sábado, teologicamente dentro da denominação. Ele foi o 3º presidente da Conferência Geral. Ele foi editor da Review Hell de 69 a 70. Ele, segundo a história da igreja, tinha capacidade de ler, ele conhecia 7 línguas e ele conhecia, segundo a história, praticamente todo o Novo Testamento de cor. Quando ele foi mandado para a Europa como missionário, Ellen White disse o seguinte: nós estamos enviando a vocês o homem mais capaz que temos em nossas fileiras. Talvez na época dele era o homem dotado de mais capacidade mental entre os pioneiros. Uma inteligência e uma capacidade tremenda.
Ele, casado com uma mulher chamada Angeline, pai de 2 filhos, Charles e Mary, ele foi, após a morte da esposa, ele foi como missionário para a Europa. O primeiro missionário que a igreja mandou. Desembarcou em 74 na Inglaterra, depois junto com os 2 filhos que eram adolescentes, depois ele foi para a Suíça, começou a aprender a língua, e depois de ter aprendido a língua, ele começou a publicar os nossos periódicos em francês, e ele tinha um grande auxílio, a filha dele. A filha dele se tornou o braço direito desse homem, um adolescente. Dominou a língua e era um auxílio para ele. Servindo, uma família consagrada servindo a Deus. Mas infelizmente essa garota aqui, ela ficou doente. E John Andrews foi até o nosso sanatório nos Estados Unidos para buscar um tratamento para ela. Ela teve tuberculose. Ele foi em busca de tratamento para ela. Mas infelizmente, ainda quando jovem, essa garota morreu. E quando ela morreu no dia 27 de novembro de 1978, com 17 anos, ele escreveu o seguinte, olha o que ele escreveu. Ontem de manhã às 4h30, minha querida filha Mary faleceu. Essa minha filha me ajudou muito na Europa, e mesmo quando passamos por privação, queria que ela enfrentasse tudo com invencível coragem, com paciência, fé e esperança. O que ela sofreu lá fez com que caísse doente com tuberculose, que avançou rapidamente. Ela adoeceu quando seus serviços haviam se tornado muito valorosos. Quem é lá que possa se dispor a tomar o seu lugar? Dizia ele. Ele perdeu a maior auxiliar dele. Isso foi um duro golpe para esse missionário da igreja. E Ellen White escreveu a ele dizendo, foi-me mostrado que o irmão estava com a cabeça baixa e pesaroso ao seguir Mary até sua última morada nesse mundo. Então eu vi que o Senhor olhava amorosamente para o irmão, o doador da vida, vindo, e a sua esposa, seus filhos ressurgindo de seus túmulos com o esplendor da imortalidade. Ellen White escreveu para ele para animá-lo. Sua irmã que compartilha a sua dor, Ellen White. Sabe o que esse homem fez depois de ter perdido a esposa, depois de ter perdido a filha? Sabe o que ele fez? Ele voltou para a missão dele na Europa. Ele continuou se gastando, servindo ao Senhor. Ele e o filho voltaram. A mãe dele foi enviada para ficar um pouco com ele, um outro amigo também foi. Perto do momento da morte dele, ele escreveu o seguinte: nesse momento parece que estou vendo a morte na minha face. Há uma coisa que está me perturbando que vou expor a você como um pedido. Sobre você recaiu a sorte de noticiar a minha morte na revista. Peço-lhe que faça uma nota da maneira mais simples e breve possível. E solenemente eu lhe ordeno para excluir qualquer palavra de elogio. Faço-lhe esse pedido, porque temo que sua bondosa consideração por mim o obrigue a dizer algo que não mereça e que não deveria ser dito. Meus melhores atos têm tido alguns traços de egoísmo, ou neles pode estar faltando o amor a Deus e aos outros. Eu lhe suplico, portanto, diante de toda a afeição que sente por mim, que você leve em consideração esse sincero pedido que lhe faço. Quem sabe Deus ainda poupe a minha vida, mas os olhos humanos parece que em breve serei chamado logo daqui. Ele pediu para que na revista fosse noticiado de maneira simples a sua morte. Um dos maiores homens que essa igreja já teve. Um dos maiores missionários dessa igreja. Uma das mentes mais brilhantes. Ele queria descansar. De fato, ele morreu. E uma frase que constantemente ele repetia: há alguma coisa mais que eu possa fazer pela causa de Deus? Antes de morrer, ele deixou isso aqui escrito. Tudo que ele tinha. Deixe $500 para a missão na Europa. Queridos, nós temos esse sentimento ainda. Ele deixou um legado. Ele deixou um legado. Há um monumento em homenagem a ele na universidade nossa. E o filho dele trabalhou por anos na Review, e o neto dele depois foi o primeiro missionário entre os tibetanos. 15 anos o neto dele passou em missão. Ellen White diz: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda
a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Eu pergunto para você nessa manhã, para nós fazermos um encerramento do nosso culto. Você tem deixado mal na sua vida? Você tem consagrado a sua família e a sua vida a Deus? Você tem buscado assumir uma vida de compromisso com Deus? Eu estou em Florianópolis, meu distrito tem 5 igrejas. As minhas igrejas estão em bairros, tem uma igreja minha que está no bairro de classe média alta, e as outras estão em bairros de classe média. Não tem igrejas assim, muito perto de periferias ou em bairros pobres, mas há uma igreja minha, a sede, que fica próxima a 2 favelas de Florianópolis, bem conhecidas. Uma chama Chico Mendes e a outra chama Monte Cristo. Um dia eu estava na igreja sede e 2 irmãs entraram assim rapidamente, foram na minha direção e falaram assim: pastor, sábado que vem, eu não sei o que o senhor tem para fazer. Bem assim, não sei o que o senhor tem para fazer, mas sábado que vem o senhor vai fazer uma visita com a gente para um casal que a gente dá estudo bíblico, lá no Monte Cristo. Eu tinha acabado de chegar em Florianópolis e tinha acabado de conhecer aquela região. E não tinha experiência de ficar entrando e saindo assim em favela. Mas quando ela me falou, eu lembrei, isso é uma favela. E ela falou: você vai com a gente, tem mais, pastor. É o penúltimo estudo. E o estudo é sobre batismo, e você que vai dar. A gente não tem muita experiência em estudo bíblico, mas você vai dar o estudo e é sobre o batismo. E nós vamos sentar, ouvir o estudo e aprender como é que se dá um estudo a respeito do batismo. E eu fui com elas. E eu fiquei impressionado. 3 horas da tarde. Não tem mais, o tráfico de drogas não tem dia, noite e madrugada. É tudo a mesma coisa. E aquelas irmãs entraram no meio de umas velhinhas ali naquele lugar. Eu atrás, corajoso, sem medo de nada, claro. Seguindo elas, as 2 andando rápido e eu atrás delas. E elas passando assim no meio dos traficantes, no meio dos garotos vendendo droga, cumprimentando eles, mas passando. E eles olhando para mim e eu indo atrás. Elas entraram, bateram na porta, o casal, na verdade não era o casal, era a mãe e uma filha. Estavam esperando. Eu sentei, abri a Bíblia, tinha um outro colega junto também, e comecei a fazer o estudo sobre o batismo. Mas no momento que eu comecei, aquele dia, a estudar a Bíblia com aquela família, chegou o esposo da mulher. Então tinha a mãe de uma moça e chegou o esposo dela. E o esposo sentou do meu lado. Falou assim: não, hoje eu vou assistir o estudo. Nunca assisti um estudo bíblico. Hoje eu vou assistir. E era bem o estudo sobre batismo. Eu pensei: puxa, o camarada já vai tomar uma injeção forte na primeira, já. Eu vou ter que fazer o estudo, eu vou ter que fazer o apelo. Ou eu dou outro estudo, ou eu dou esse e ele estuda do mesmo jeito. Porque ali pensando que ia fazer, ele decidiu fazer o estudo do batismo mesmo. Estava ali para isso. E a gente começou a estudar a Bíblia. E eu tenho contado essa história porque essa família tem feito algo impressionante naquele lugar. E quando eu terminei o estudo, as irmãs olhando para mim com aquela cara: agora eu quero ver como é que faz o apelo para o batismo. Elas estavam com esse olhar. Agora nós vamos ver o pastor resolvendo a questão. E eu fiz o apelo, a mãe olhou para mim e falou assim: eu não quero me batizar agora. E a outra olhou para mim e falou: também não. E eu pensei: eu vim aqui ensinar as irmãs. Mas olhei para elas e falei: tá vendo como não se faz? Faz o contrário. E as 2 que tinham feito o estudo falaram: não quero batizar. E o camarada que tinha feito o primeiro estudo olhou para mim e falou assim: eu quero batizar. As irmãs olharam para mim e falaram: pastor, está tudo errado. O camarada está fazendo o primeiro estudo, ele não sabe nada. Aí eu olhei para ele: um senhor casado com a filha, com uma senhora, filha da outra senhora. Não se confunde aí. E aí eu olhei para ele e falei: camarada, você entendeu bem o que eu estou falando? Batizar, frequentar a igreja. Não, é isso que eu quero mesmo. O que eu tenho que fazer? Agora, batismo, vamos lá. Não, calma, não é bem assim, camarada. Para você se batizar, você vai ter que saber algumas coisas. Fala: não, pastor, eu trabalho como segurança, dia sim, dia não. Que dia que o senhor pode vir me ensinar? Fala: não, terça-feira você tem livre? Eu falei: tem. Então, terça-feira nós começamos.
Na terça fizemos 2 estudos, na quinta fizemos mais 2. E ele quase que não deixava eu sair da casa deles. Se eu deixasse, ele fazia todo o estudo num dia só. Mas não, vamos devagar para você não se engravidar demais com muita coisa de uma vez. E aí nós começamos a fazer assim, dia sim, dia não, assim. Aí um dia nós estudamos sobre o sábado. Eu falei, é o sábado mesmo que eu tenho que guardar? Então tá bom. Então vamos orar, terminamos o estudo, oramos, isso uma terça-feira. Na quinta-feira eu voltei para continuar os estudos. Na quarta ele foi trabalhar. Na quinta eu voltei para dar o estudo, ele olhou para mim e falou assim, pastor, qual é o próximo estudo? Eu já estou desempregado por causa do sábado, mas qual é o próximo estudo? Pode mandar ver. Eu falei, não, calma aí. Não é assim. Não fala para mim que você tem família, que está desempregado, como se estivesse pedindo um lanche. Calma aí, vamos conversar um pouquinho. O que aconteceu? Não, eu fui lá na quarta, no meu emprego, disse que agora eu ia ser dentista, vou guardar o sábado, se não me deram o sábado, eu podia conta, eu estou desempregado. Pode mostrar o próximo. Camarada de opinião, ex-morador de rua, a história desse garoto é linda. Ex-morador de rua, camarada de opinião. E aí nós fizemos o estudo na quinta, na sexta a empresa dele chamou ele de novo. Falou, não, volta aqui, você estava de cabeça quente aquele dia, pediu a conta, volta aqui que você vai trabalhar de novo. Ele falou assim, não quero meu emprego se for para trabalhar no sábado. Não, você nem sabe de vez em quando. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, eu não vou vir mais nenhum sábado. Ou é assim ou não é. Aí eles devolveram o emprego para ele. Aí na semana seguinte tiraram de novo o emprego. Aí ele vendia empregado e desempregado assim na semana seguinte. Aí no final ele falou assim, não, vocês estão bagunçando o negócio. Está muito bagunçado. Vocês vão dar ou não? Não, então tá bom, então tchau. Foi embora e ficou desempregado mesmo. Ele foi fazendo todos os estudos e no batismo da primavera batizou ele. As duas que tinham dito não para mim, depois voltaram atrás, batizaram também a esposa dele, a mãe dele e um outro irmão da moça. Batizaram 4 daquela família. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa história toda? Ele foi desempregado, depois conseguiu um outro emprego. O sonho dele agora é ser um pastor. Eu estou orientando ele como é que funciona na igreja adventista. Mas eu contei essa história para orar com vocês e dizer assim, 2013 começou. Quantos querem aqui olhar para a história de Israel e dizer, eu quero tirar o mal da minha vida e o mal da minha família? Tem alguém que quer fazer isso em 2013? Agora outra pergunta. Quantos aqui, além de tirar o mal da sua vida e da sua família, olhando a história de Israel, querem olhar, eu não quero falhar no cumprimento da missão. Eu quero cumprir a missão que o Senhor nos deu. E eu vou começar primeiro me salvando, segundo, salvando a minha família e terceiro, salvando outras pessoas e trazendo para essa igreja linda que nós construímos. Tem alguém que tem esse desejo aqui? Daniel, você que é o diretor do trabalho missionário? Vem cá então. Aqui do meu lado. O Daniel me emprestou o relógio para eu não perder o horário, mas sem querer eu esqueci o relógio lá atrás. Eu não estou vendo. Daniel, veja aí. Deixa eu ver. Está na hora do almoço. Eu quero perguntar uma coisa para você. Te conheço há muitos anos. Daniel, você, como líder missionário dessa igreja, deseja, em primeiro lugar, de todo o coração, salvar você mesmo? Sim. Você quer de todo o coração salvar toda a sua família, inclusive os genros e os netos que daqui a pouco aparecem? Amém. Você é o líder disso. Sim. Você quer? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você, além de se salvar você mesmo, salvar a sua família, você quer salvar outros para o reino de Deus? Sim. Sim. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Há alguém aqui nesta igreja que quer ficar do lado desse homem e dizer assim, esse ano eu vou me salvar, eu vou trabalhar poderosamente na minha família, mas eu vou me colocar na mão de Deus e auxiliar esse homem para salvar outras pessoas que estão lá fora? Tem alguém que quer vir aqui ficar do lado dele e dizer, não, eu vou fazer isso? Amém. Se você ficar em pé, eu vou dizer uma coisa para você. Depois você estiver aqui na frente, só.
eu fiz o apelo, vou fazer a oração final. Nós nem vamos cantar o último hino. Eu vou deixar vocês irem almoçar. Só coloca o hino da saída aí depois. Vocês perceberam que eu fiz um apelo para vocês? O apelo era para 2013. Você tirar o mal da sua vida, salvar a si mesmo, salvar a sua família e cumprir a missão que o Senhor deu. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu criei uma coisa chamada desapelo. O apelo é para vocês virem. Agora eu vou fazer um desapelo para vocês voltarem. Se vocês não quiserem isso, se vocês não forem trabalhar por isso, se vocês não forem lutar por isso, voltem sempre. Mas se vocês ficarem, eu vou orar. E Deus vai incomodar vocês com isso. Amém. Tem alguém aqui que nesse desapelo quer voltar? Pode voltar tranquilo, ninguém vai matar você, continuar vivos na igreja, perfeito. Mas se você participar dessa oração que o pastor Vandir vai fazer, o Espírito Santo vai te incomodar esse ano. Para você tirar o mal, para você salvar a si, a família e outros que estão lá. Amém. Você quer ficar aqui ainda? Pastor, ore por esse grupo. Senhor, estamos ouvindo a Tua voz. Estamos dizendo a Ti que desejamos que através do Teu Santo Espírito Tu complete em nós o incompleto, fazendo de nós verdadeiros vasos espirituais em Tuas mãos. Amém. Desejamos conosco nossa família. Queremos que nossa família também tenha o privilégio de estar em Tuas mãos, recebendo toda a inspiração que vem de Ti através de Teu Santo Espírito. Mas, Deus querido, sabemos que Tu colocas em nós o desejo de buscar familiares, buscar amigos, buscar colegas, buscar vizinhos, para que eles também tenham o privilégio de receber de Tuas mãos, como nós estamos tendo, a certeza da salvação eterna. Nós queremos, ó Deus, que este ano seja um ano diferente em nossa vida. Nós queremos que este ano seja um ano em que Tu possas nos usar, fazer de nós verdadeiros vasos em Tuas mãos. Por isso, ó Deus, nos reconsagramos e queremos dizer: tome-nos e use-nos para a Tua honra e Tua glória. Coloque, ó Deus, em nosso caminho aqueles filhos Teus preciosos que necessitam compreensão do convite para a salvação eterna. Coloque em nosso caminho e use-nos como vasos em Tuas mãos para levar as orientações e informações de Tua palavra a estes Teus filhos. Continue abençoando esta igreja. Continue atendendo às necessidades de todos nós, Teus filhos. E Pai de misericórdia, continue nos dando vida, nos dando saúde e alimentando-nos espiritualmente, preparando-nos para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém.